Olá pessoal, eu sou o Felipe e esse é o nosso trabalho de Física 2 sobre indução magnética e eletromagnetismo. A nossa experiência se trata do trem magnético. Os materiais que nós vamos usar para a experiência são a pilha, o fio de estanho para fazer o túnel do trem magnético, tubo de cola quente para enrolar esse fio de estanho, o ímã de neodímio e o multímetro. Oi, meu nome é Michael. Eu vou apresentar como é que vai ser construído o trilho, né, o caminho que vai passar o ímã. Ele vai ser feito de estanho, que vai virar um solenoide enrolado aqui no tubo. Ele não é ferromagnético, por isso que a gente escolheu o estanho, mas ele é condutor. Então vai ser construído assim, no tubo de cola, fazer várias voltas. Tem que ser bem maior do que a pilha. Tem que deixar bem junto para funcionar direitinho aqui. O nosso trilho, né, que é o solenoide já pronto aqui. E a gente tem os ímãs, são 8 ímãs, e a pilha. O que a gente vai fazer? A gente vai separar esses ímãs na metade, e para que o trem funcione a gente tem que colocar polos iguais em cada extremidade da pilha. Então, como esses aqui são polos diferentes, eu vou ter que virar essa pilha para cá e grudar aqui na pilha, certo? Então vai ficar aqui, colocar aqui e tá repelindo ao contrário. Vou demonstrar de novo aqui. Olá, meu nome é Alec e eu vou explicar para vocês o porquê do movimento da pilha e dos ímãs dentro do solenoide. Então vamos lá. Bom, aqui a gente tem a pilha, certo? E aqui nós temos o polo positivo e o polo negativo. Quando a gente conecta a pilha com o solenoide, a gente está gerando uma corrente que vai da direita para a esquerda, fazendo com que o solenoide se torne um eletroímã. Dessa forma, ele vai ter os respectivos polos. O polo sul na esquerda e o polo norte na direita. Na preparação do experimento, a gente viu também que é importante a gente conectar dois polos iguais à extremidade da pilha. Então, eu vou conectar na seguinte disposição, tá? Com norte e norte aqui. Dessa forma, a gente vai ter um sistema final com sul e sul nos sistemas maiores do sistema. Agora, se a gente pegar esse conjunto e colocar no solenoide, a gente vai ter o polo sul da pilha se atraindo com o polo norte do solenoide e o outro polo sul da pilha se repelindo com o polo sul do solenoide, fazendo com que a pilha se movimente da esquerda para a direita. Oi, eu sou o Felipe e eu vou explicar um pouco mais sobre a teoria de Física 2. O Alec havia ressaltado antes sobre as interações dos polos e eu vou introduzir para vocês um pouco sobre o campo magnético do solenoide. Bom, para isso eu montei esse esqueminha aqui. Lembrando que a corrente vai do polo positivo para o polo negativo, indo para lá. Então, pela regra da mão direita, nós temos que a corrente está indo nesse sentido e então o campo produzido será nesse sentido para cá. Bom, então vamos calcular o campo magnético usando a lei de Ampère. Bom, para isso nós usaremos essa equação aqui, onde temos μ0 n vezes I. Esse n sendo o número de espiras, e o L o comprimento da espira, e o I a corrente gerada pela pilha. Bom, para isso nós usaremos um multímetro para medir a corrente da pilha. Então vamos lá, é só colocar aqui, que dá aproximadamente 150 mA, certo? E aí para isso nós mediremos o número de espiras. Então nós pegaremos 1 centímetro do solenoide, que dá exatamente 8 espiras. Então, jogaremos essas medições na fórmula e calcularemos, então, o campo magnético. Então vamos lá. A fórmula do campo magnético para solenoides está em destaque na tela, e ela é composta por μ0, que é a constante magnética. Nós temos a densidade do solenoide, só que a gente está trabalhando no Sistema Internacional de Medidas, então nós não podemos ter centímetros. Devemos passar essa medida para metros, então nós teremos uma densidade de 800 espiras por metro. E com o multímetro foi achada a corrente, que ficou numa média de 150 mA.
Agora que todas as medidas estão ajustadas devidamente, nós podemos aplicá-las na fórmula do campo magnético para solenoides e encontrar um campo de aproximadamente 4,8 vezes 10 elevado a menos 5 Tesla. Tesla, que é a unidade de medida de campo magnético. E agora que nós calculamos o campo magnético, nós podemos calcular a força magnética. E para isso, nós vamos precisar do campo magnético, da corrente e do tamanho do solenoide por onde passa a corrente. Esse tamanho vai ser nada mais nada menos do que o comprimento da pilha mais a espessura de todos os ímãs conectados na pilha. Agora que já temos todas as informações necessárias, é só aplicarmos as medidas na fórmula da força magnética e encontraremos uma força equivalente a 5,54 vezes 10 elevado a menos 7 newtons. E para finalizar, é importante a gente ressaltar que esse vídeo foi criado com o intuito de colocar a teoria vista nas aulas de física em prática. E devido a algumas aproximações tomadas ao longo desse vídeo e alguns fatores experimentais, os resultados obtidos podem ter algum desvio em relação à realidade.